Dilma Rousseff foi reeleita presidente da República. A política, desde depois da Revolução Francesa, ela é cheia de atos simbólicos. E os donos dos atos simbólicos era sempre a esquerda. Nós temos que fazer o que eles já fizeram no passado, que é ser militante 100% do tempo. Nós temos que ser brasileiro 100% do tempo. Isso aqui é arriscado pra caralho, já é a terceira vez que alguém quase morre. Muito bem, sejam bem-vindos a mais um Café e Política. No nosso programa, onde analisamos Democracia em Vertigem, eu disse naquela ocasião que estávamos fazendo o que eu não imaginava, que era analisar um filme. Hoje vamos fazer isso pela segunda vez. Exatamente, Lucas. Mais uma vez estamos aqui para falar de um filme, só que dessa vez vamos para o espectro da direita. Falar sobre o documentário Não Vai Ter Golpe, produção do Movimento Brasil Livre, o MBL. A narrativa ideológica sobre o que foi o impeachment de Dilma Rousseff acabou não se tornando apenas um campo explorado pela esquerda, mas pela direita também. Muito menos ficou apenas nas discussões das redes sociais, né? Movimentos engajados se debruçaram sobre o caso e decidiram contar a sua própria versão da história. E é inegável que o Movimento Brasil Livre foi um dos protagonistas do impeachment de Dilma Rousseff. Mas primeiro, vamos contextualizar todo esse novo cenário do cinema brasileiro e suas narrativas políticas. Como já mencionamos no programa sobre o Democracia em Vertigem, que o filme do MBL seria mais um desses retardatários em meio à seara de trabalhos feitos que buscavam analisar o processo do impeachment de Dilma Rousseff, e a teoria meio que se comprova. É isso mesmo, Vini. Vamos só lembrar outros trabalhos que falam sobre o impeachment de Dilma que surgiram nos últimos 2 ou 3 anos. Temos O Processo, dirigido por Maria Augusta Ramos, lançado em maio de 2018, O Muro, em junho do mesmo ano, Impeachment Brasil, do Apogeu à Queda, lançado pelo canal no YouTube Brasil Paralelo, Impeachment, o Brasil nas Ruas. Já vimos esse filme, excelentíssimos, e o já citado Democracia em Vertigem. São muitos filmes, né, Lucas? Agora, com a estreia Não Vai Ter Golpe, na semana passada, é colocado mais uma obra nessa bagunça de narrativas. Cabe destacar que o MBL foi muito sagaz ao se apropriar da frase usada por manifestantes da esquerda, que chamavam o impeachment de golpe, e em suas manifestações gritavam acalorados: não vai ter golpe. A direita sempre confirmou a frase dizendo, abre aspas, não vai ter golpe, vai ter impeachment, fecha aspas. Outra questão importante é que o cinema da direita tem sido cada vez mais frequente. Além das diversas visões sobre o impeachment, vemos claros movimentos que vêm acontecendo para fortalecer esse lado da história. Podemos então citar aqui alguns outros trabalhos como Polícia Federal, A Lei é para Todos, filme de ficção que retrata a Operação Lava Jato até o momento da condução coercitiva do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a série de TV O Mecanismo, feita pelo diretor José Padilha e sendo um conteúdo original Netflix, com 2 temporadas e que também retrata a Operação Lava Jato de maneira ficcional. Além do documentário O Jardim das Aflições, que apresenta o autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho e sua obra, vale lembrar aqui que o filme foi censurado no Festival de Cinema de Pernambuco, após outros 7 diretores que apresentariam filmes no festival promoverem um boicote à obra. E mais recentemente tivemos o documentário 1964, O Brasil entre Armas e Livros, obra que busca fazer um revisionismo sobre o que foi a ditadura militar, feito pela produtora Brasil Paralelo. Esse último, por sinal, gerou muita polêmica no seu lançamento. A rede de cinema Cinemark sofreu boicotes por exibir o documentário em algumas sessões. Em entrevista ao programa Pânico na Rádio Jovem Pan, Henrique Viana, Lucas Ferrugem e Felipe Valerim, diretores do filme, contam um pouco mais sobre essa visão que eles queriam passar com seu trabalho. Mas esse é um documentário partidário, porque assim, do outro lado, as pessoas, assim, tá bom, entendi que vocês falaram que eu tenho uns comunistas que eram terroristas, e os caras que foram torturados, como o nosso querido Paulo Coelho. Teve muita gente torturada. Vocês abordam a tortura nesse documentário? Abordamos, não, claro que o que vocês falam? Abordamos. Nós falamos que, basicamente, o que a gente fala da tortura, tá? É muito difícil quando a gente lida historicamente, academicamente, é muito difícil tu tratar com o sofrimento de pessoas individuais e generalizar isso como um conceito político. Tem que tomar um certo cuidado para não machucar pessoas e sentimentos. Mas o ponto principal, dentro da ciência política, é que foi feita uma propaganda da tortura como uma arma institucional. E isso não foi o que a gente mais encontrou na pesquisa. O que a gente mais encontrou na pesquisa é que houve, a gente até coloca lá a palavra, psicopatas que se abusaram do poder de ambos os lados para cumprir, de certa forma, aquelas diretrizes e aquele poder do Estado que tinha na mão, que aconteceram de ambos os lados. A gente aborda isso,
fala da tortura e da censura. Nós falamos, Nelson Rodrigues foi censurado no período, entre outras pessoas, Carlos Lacerda. O fim da carreira política de Carlos Lacerda, que era uma liderança vista como conservadora liberal, se dá no regime militar. Então, a gente não deixou essas coisas. Ele é caçado, a gente não deixou. E e morre sem voltar à política. Então a gente não deixou essas coisas de fora, são importantes de serem tratadas, mas tomamos um cuidado em não participar do panfleto político em cima disso, não promover o exagero sem base em documentação. Não comprar narrativas que a gente não tem documentação. Pablo Vilaça, um dos mais renomados críticos do Brasil, relata um pouco dos problemas do longa. De um ponto de vista estético, o documentário tem uma linguagem extremamente ultrapassada, uma linguagem... Aí eu tô falando de um ponto de vista estrutural, como filme. Ultrapassado, assim, muito. Uma linguagem que basicamente se resume a ser cabeça falante, com uma editorialização forte por cima, e a editorialização não quer dizer do ponto de vista, não tô criticando aqui o ponto de vista do realizador, porque isso todo documentário tem em maior ou menor grau, mas a questão de você ter uma narração em off que tá o tempo todo editorializando, comentando, moldando a percepção do espectador, em vez de permitir que a própria narrativa do documentário, através das entrevistas, das informações, dos gráficos, façam esse trabalho. De um ponto de vista ético, me incomoda muito a posição de um documentário, por exemplo, que não só faz um revisionismo histórico terrível, e que é um revisionismo histórico tão sem base na realidade, que eles são obrigados a manipular a realidade, ou em alguns casos mentir. Um exemplo, em um certo momento eles falam que o golpe que a guerrilha não surgiu como resposta ao golpe, que a revolta armada é que provocou o golpe. E eles falam das ligas camponesas, como elas eram armadas e se preparavam para a violência, para o terror e tal, que além de ser uma inverdade histórica facilmente comprovável, e é tão inverdade que o filme, olha o nível da desonestidade. Eles colocam, para ilustrar isso, uma foto de camponeses, supostamente camponeses, segurando armas, facões e confrontando uma figura que parece um policial. E, na verdade, essa imagem é uma foto que foi tirada pelo Sebastião Salgado em 1986 na Serra Pelada. Que eles fazem, né? Eles cropam a imagem, eles recortam o trecho da imagem para você não poder ver muito bem o contexto, mas ela é facilmente identificável. Quer dizer, imagina, você pegar uma foto de 30 anos depois para poder embasar uma mentira. Então, essas questões éticas me incomodam muito. Aliás, é uma questão ética tão complicada do filme, a posição ética, que antes do filme começar em si, um dos realizadores, ele faz uma espécie de um discurso para a Câmara dizendo, olha, inclusive nós contamos com apoio, com a verificação de dezenas de especialistas, uma coisa genérica. Que dezenas são essas? Nós convidamos o cineasta Luiz Antônio Ferreira Júnior para comentar um pouco da ascensão desse cinema da direita. Luiz, seja bem-vindo ao Café e Política, e vamos começar o nosso bate-papo perguntando para você, como você enxerga esse crescimento do cinema da direita brasileira? Obrigado por estar aqui, Lucas Vinícius. Como qualquer questão, ela tem que ser olhada de diversos aspectos. Se você olha para uma questão de mercado, ela tende a ser positiva, porque os filmes que estão sendo lançados, eles estão atendendo a um nicho de mercado que podia não estar se vendo representado. O lançamento desses filmes nas salas de cinema, principalmente, ele pode ser positivo para atrair pessoas que se sentiam alienadas dos filmes que acabavam sendo lançados, o que já é difícil você lançar um filme, ainda mais você fazer com que as pessoas assistam às obras nacionais. Como a gente está num momento de uma euforia política, eu acho que as pessoas elas podem se sentir atraídas a assistir essas obras nos cinemas. Assim, a gente está num momento em que as pessoas elas discutem muito, principalmente elas procuram coisas para ser ou para confirmar sua visão ou para ficarem revoltadas. Então eu acho que esses filmes eles tendem a chamar as pessoas para assistir a esses filmes, tanto para se sentirem representadas na tela, para confirmarem a sua opinião, quanto para poder criticar esse filme depois, ou até mesmo antes, como aconteceu em alguma das obras que vocês citaram. Outra questão é que eu percebo que tem muito estigma quanto às obras nacionais. Muita gente fala que elas são mal feitas ou que desagradam tecnicamente. E o que eu tenho observado nesses filmes que foram comentados é que o valor de produção deles, eles são tecnicamente chamativos, eles são tecnicamente impressionantes. Então, você tende a desestigmatizar as pessoas para essa visão de que o nosso cinema ele é ruim. Coisa que não é. Por exemplo, citando um filme que ele já foi lançado há algum tempo, o Jardim das Aflições, do Josias Teófilo, ele se destaca na fotografia, no desenho de som, né? Eles são muito competentes em atingir um resultado que seja
satisfatório. Não parece um filme que foi feito por... No caso do documentário deles, foi uma equipe muito pequena, né? No próprio Democracia em Vertigem, ele se destaca pela narrativa. Foi algo que é capaz de sensibilizar, seja para concordar, seja para discordar da obra, mas é difícil que você não se sinta sensibilizado pelas opiniões que são expostas ao longo do filme, né? Ele vai gerar alguma coisa no espectador, né? Querendo ou não. Isso, O Rancière, ele já dizia de que a política e a arte, eles têm isso em comum. Eles sensibilizam a gente, né? De alguma forma, né? Assim como uma obra de arte, ela vai causar alguma coisa em você, seja uma repulsa, seja um sentimento agradável, a política ela faz a mesma coisa, né? Que tem que ser observado nesse crescimento dessas obras em específico da direita que vocês citaram, é que o como ela vai impactar no financiamento de filmes. Porque todos esses filmes que foram citados, eles foram feitos com capital que é 100% privado. A maioria deles foi feito através de financiamento coletivo ou então de fundos de investimento. A questão é que, principalmente no financiamento coletivo, a gente tem que ficar de olho porque isso não é um modelo de negócio que ele é sustentável ao longo prazo, pelo menos na minha opinião. Agora a gente está numa... pelo menos é o que o governo diz, que a gente está numa situação de recessão, mas quem acompanha a economia já sabe que uma outra crise tão forte quanto a de 2008 deve chegar nos próximos 2 ou 3 anos. Ou seja, todo mundo que estava dando dinheiro para que esses filmes fossem financiados, apertando um pouco mais o cinto, provavelmente não vão fazer isso nos próximos anos. O que vai se fazer é recorrer aos métodos tradicionais. E o que é tradicionalmente? Ou você é um herdeiro, coisa que é menos de 1% da população brasileira, ou então você recorre aos mecanismos de financiamento e fomento. E aí, a gente, pro caso do cinema, tem o FSA, que é o Fundo Setorial do Audiovisual, que ele é mantido com impostos feitos em cima do próprio cinema. Toda vez que você faz, por exemplo, um longa de ficção que vai lançar nos cinemas ou no serviço de assinatura, você paga por volta de R$ 1.500 para emitir a documentação dele. E é exatamente nesse ponto que esses filmes eles podem dar a impressão de que esse é uma situação viável, sendo que, do meu ponto de vista, ele não é um modelo de negócio que ele pode se sustentar da maneira que ele está hoje ao longo prazo, com os mecanismos que a gente tem hoje, né? Então ele vai exigir mudanças no como as pessoas financiam os filmes atualmente, né? Linhas de crédito. O cinema sempre foi usado como meio de comunicação ideológico. Todo cineasta quer transmitir uma mensagem, mas a que você atribui essa recente leva de documentários e mais engajamento na política por meio do cinema? Aqui no Brasil, muito é atribuído às opiniões do Olavo de Carvalho, né? Ele é visto como por muita gente como um mentor, por muita gente de poder, né? Como um mentor, como um professor. Até no próprio documentário do Jardim das Aflições, o próprio diretor faz uma aparição assistindo a uma das aulas que ele dá lá nos Estados Unidos. As opiniões do Olavo são as mesmas opiniões do Steve Bannon, o estrategista da campanha do Trump, que o que eles pregam é essa ideia que eles denominam de marxismo cultural, de que uma esquerda marxista teria um plano de dominação mundial, né? Fazer uma revolução através de uma doutrinação por meio da cultura e dos meios de comunicação, que de marxismo acho que na prática não tem muita coisa. O lema do Bannon é de que a política está jusante da cultura. Então ele acha que para mudar a política que é feita atualmente, ele tem que passar a mudar o que é feito culturalmente. Ele é um ex-banqueiro que ele abriu uma produtora de documentários, e o formato de documentário, eu expliquei num artigo no site que eu mantenho, que ele é visto como a verdade. Então, quando você quer estabelecer toda uma nova maneira de se pensar a realidade, esse formato do documentário ele é muito sagaz
para você utilizar, porque quando a pessoa assiste o documentário, ela vai entender aquilo como real. O crítico de cinema, Bill Nichols, que ele é um estudioso dos documentários, ele fala que quando você entende o que você está assistindo como um testemunho da verdade, aquilo pode embasar as pessoas a tomarem uma atitude na vida real. Ou seja, essa produção dos documentários, ele é um formato que ele é muito propício para esse tipo de mudança que ele está querendo fazer, que do meu ponto de vista não é só uma mudança à direita, né? Na verdade, ele é uma mudança conservadora, de um retorno a todo tipo de progresso e de lutas que foram obtidas nos últimos anos por movimentos sociais, né? O artigo que você mencionou é o futuro dos políticos está nos documentários. Eu vou deixar na descrição desse post para você, cara ouvinte, ter acesso a ele. Luiz, muitas obras que nós citamos nesse programa sofreram boicotes e censuras por aí. E daí a gente sabe que, culturalmente falando, a esquerda meio que domina esse território. Então a gente queria saber, há espaço para esses revisionismos históricos para uma visão que podemos dizer não convencional? Primeiro, eu não acredito que eles tenham sofrido censura, né? Porque a censura seria se o governo tivesse fazendo algum impedimento para que esses filmes fossem exibidos. Que não está acontecendo com esses filmes, aconteceu agora na Bienal dos Livros, mas... Mas a censura não pode vir de outras instituições, como do próprio Festival de Pernambuco, que boicotou o Jardim das Aflições? De forma velada, sim. Quem boicotaram foram os diretores, e daí, no caso, o filme não foi exibido. Eu vejo os festivais como uma instituição privada, né? Não são, assim... propriamente do governo. Não são órgãos do governo. Assim, eu não sei o caso desse festival do Pernambuco. O financiamento de festivais, pelo que eu entendo, ele é feito através da Lei Rouanet, que é a lei de renúncia fiscal, no qual uma empresa, ela, ao invés de dar um imposto diretamente para o governo, ela pode escolher dar esse mesmo valor para algum projeto cultural. Esse valor, no caso, ele vai ser deduzido dos impostos, e o ganho para a empresa é de que ela vai aparecer como patrocinador. Então, além de você escolher, além da empresa escolher qual projeto que ela vai ajudar, ela ainda ganha por estar aparecendo ali em toda a divulgação que nesse caso, os festivais vão fazer. Só que, como a gente, eu não sei se o festival, nesse caso que a gente está falando, o Cine Pernambuco e o caso do Jardim das Aflições, se ele é organizado por um órgão público. Eu acredito que ele não seja, ele é uma instituição do direito privado, então eu acredito que na prática ele pode escolher o que ele vai exibir e o que não vai exibir, assim, sendo legalista, né? Eu acho que mercado para isso há. Eu acho que, como muita coisa, assim como há um mercado de fake news, há um mercado de revisionismo histórico. A questão é se isso é moral de ser feito, né? Você está fazendo isso para atingir um interesse próprio, tá? Provavelmente, assim como nas fake news, você está provavelmente manipulando a opinião de pessoas que são mais simples, pessoas que querem saber mais da história, que acham que vão ter o seu ponto de vista atual confirmado por coisas que já aconteceram no passado, sendo que o revisionismo, você está olhando o passado com as lentes de agora, então isso é completamente alienar questões que estavam acontecendo naquela época, e é uma questão simplesmente assim de moral. Como eu disse, mercado para isso há, né? Todos esses filmes, eles foram muito falados, seja em apoio, seja em crítica, mas aí vai da pessoa dizer o que deve ser feito, o que deve ser consumido ou não, né? Pro documentário do MBL. Não sei se você já assistiu, mas ele também, eu quero perguntar, ele também tende a pregar para convertidos? Que eu acho que é isso que o Democracia em Vertigem faz um pouco. Eu não tive a chance de assistir esse documentário do MBL a tempo da nossa gravação, mas o que eu tenho a dizer sobre os dois casos é que você, assim, é uma questão muito difícil, mas você tem que saber da onde você está consumindo, não só o cinema, como também as notícias que você acompanha, né? Ficou muito claro no documentário da Petra o envolvimento dela com
o governo do PT, o quanto ela acreditava nisso. Ela até foi muito sincera nas relações da família dela com as empreiteiras que foram delatadas na Operação Lava Jato. E apesar de ter acontecido a modificação de uma ou algumas fotografias que apareceram no documentário, ela no geral ela é sincera quanto à posição dela e quanto à história dela de envolvimento com o governo e com a ditadura militar. No caso do MBL, você tem que saber qual é a posição deles atualmente, né? Eles sempre foram críticos ao governo PT e agora eles se mostram críticos ao que está estabelecido no governo Bolsonaro, aos políticos fisiológicos, né, como ficou claro na matéria da Piauí, que colocou alguém acompanhando o grupo de WhatsApp deles, né? Então, assim, é uma questão que, infelizmente, não é fácil, mas seria o ideal de você saber o que você está consumindo. E, assim, a gente vai ter que se orientar pelo que a gente está consumindo. Assim, é até algo que o Olavo de Carvalho cita no Jardim das Aflições, que ele fala que o ideal dele é buscar da onde provém as ideias que ele prega. Então ele afirma que o trabalho que ele faz é descobrir uma ideia e ir atrás da origem dela. Então, assim, essa é se tem algo a ser aproveitado da filosofia dele, é essa busca do da onde está vindo a opinião que você consome. E até que ponto essa guerra cultural pode chegar? É muito difícil fazer um exercício de futuro, né? A questão hoje em dia já está bastante disputada. Eu não sei o quão pior isso pode se manter. Eu sei que, como eu falei do mecanismo de financiamento, uma obra que esteja mais liberal ou que esteja mais progressista, ou na opinião de muita gente que esteja à esquerda, ela ainda consegue ser feita através de mecanismos que são democráticos, porque democracia é isso, você aceitar a oposição de poder hegemônico, né? Com a viabilidade de produções conservadoras, se os mecanismos democráticos forem sabotados, pode ser que você tenha o estabelecimento único de uma narrativa conservadora. No caso dos documentários, né? Porque no geral são pessoas que têm acesso a gente com dinheiro, simples assim. O documentário de José Teófilo, ele é financiado por uma empresa, assim o filme da Polícia Federal, A Lei é para Todos, ele foi financiado por um fundo de investimento. Tá certo que ele é uma ficção. Então, assim, se o governo atual entende que o financiamento por capital 100% privado ele é viável, assim, se ele entende como opinião, não como dados, que é o que tem acontecido, ou você pode ter um desmonte de mecanismos de financiamento e fomento que são mais democráticos até onde eles conseguem, né? Então, você pode ter o estabelecimento de uma narrativa única, conservadora, que também tem as suas contradições, mas talvez um documentário como o da Petra, ou então algum outro filme, tenha ainda mais dificuldades de ser produzido. Você também tem um podcast, o Enfim Cinema, e vocês analisaram recentemente o Polícia Federal, A Lei é para Todos, um programa de mais de 2 horas. O que levou vocês a analisar esse filme? Cara, assim, sendo bastante honesto, foi mais uma estratégia para divulgar a gente. Porque como a série de matérias do The Intercept, ela não parecia que ia acabar tão cedo, e não acabou, não parece que vai acabar. A gente não tinha visto o filme, então a gente achou que essa era uma maneira boa de se inserir num tema atual, olhando um filme que já tinha sido feito há algum tempo, que é isso que a gente geralmente faz. A gente não tenta buscar falar sobre filmes que estão sendo lançados atualmente, porque a gente quer tentar ter uma visão aprofundada, observar várias discussões que já foram feitas,
procurar... A gente dificilmente consegue fazer alguma entrevista ou ter informações dos produtores, porque a gente ainda é muito pequeno, né? Então a gente utiliza bastante entrevistas de outros jornais ou de matérias feitas em cima da obra, TCC, dissertações sobre o assunto, para poder estabelecer uma discussão que na nossa visão a gente tenta aliar o cinema com a política. Então a gente pega algum filme e fala tanto sobre a questão estética, narrativa, a temática do filme, quanto a gente faz contraponto com a política real, seja da época em que o filme foi feito, seja de algum tema atual, né? Então a gente achou que fazer um filme da Polícia Federal, A Lei é para Todos, no momento em que estão saindo matérias da Vaza Jato, seria bastante, por um lado, oportuno para inserir a gente na discussão, por outro lado, desoportuno, porque poderia fazer com que vários bots viessem atrás da gente, né? Não foi o caso, pouquíssima gente. Acho que porque o filme foi pouco assistido pelo público que consome a gente, né? Talvez seja por isso, apesar dele ter sido uma das maiores bilheterias daquele ano para um filme nacional, mas foi muito interessante, como eu falei na pergunta anterior, é muito interessante você entender aquilo que foi selecionado para se contar uma história, né? A Operação Lava Jato, ela é muito grande, né? Ela ainda está em vigor. Muitas histórias poderiam ser contadas e foi muito produtivo analisar qual foi a história que eles escolheram para contar, quais são os fatos que eles escolheram para apresentar na ficção, saber da produção, o que eles planejavam fazer uma trilogia, e até agora não se fez. A gente até discute como que eles poderiam produzir mais filmes, dado tudo que aconteceu atualmente, né? Foi mais isso, honestamente, foi mais uma maneira da gente tentar se inserir em algo que estava acontecendo agora, ao invés de falar sobre uma política que tivesse acontecido há algum tempo, ou sobre algum fator que não tivesse 100% sendo discutido atualmente, porque a gente, como a gente faz uma pesquisa sobre os assuntos, não fala só sobre o filme, ele tem um tempo de produção que ele demora um pouco mais. Foi mais isso. Bom, Luiz, muito obrigado pelo papo. Você é sempre bem-vindo aqui no Café e Política. E faz seu jabá aí, onde é que as pessoas podem te encontrar e te acompanhar? Podem acompanhar a gente no nosso site, o Enfim Cinema, enfimcinema.com.br. Lá tem o link para o podcast. O podcast se chama também Enfim Cinema. Lá tem a gente tem programas das notícias de cinema, que a gente acha que é pouco cobrida nesse formato de podcast, o pessoal fala mais de filmes, né? E tem o Enfim Críticas, que a gente analisa os filmes. A gente já falou do Infiltrado na Clã, e agora a gente falou do Polícia Federal, e a pretensão agora é falar sobre um filme sobre a pata do boi, que é comentar a questão do agronegócio, um documentário brasileiro para tentar comentar a questão do agronegócio. E é mais isso, estamos no sociais? Twitter, Facebook e Instagram. Instagram a gente tem usado menos, Twitter a gente tem usado mais. E é isso. Muito obrigado por estar aqui. Me convide para falar sobre conciliação de classe em Vertigem. Pode deixar. É isso. Vale lembrar aqui que vamos deixar vários links de textos e complementos para esse programa. Então não se esqueça de conferir lá embaixo na descrição desse episódio, viu? O Café e Política fica por aqui. Você pode nos encontrar nos aplicativos Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts ou qualquer aplicativo de podcasts. Então muito obrigado pela sua audiência, paciência e preferência. Até mais. Até.